Olá! Dando continuidade ao projeto de explanações evangélicas da Seara Bendita, trazemos uma história em que um pai e um filho estavam conversando. O menininho se virou para o pai e perguntou: Pai, o que é ter fé? Ele olhou para o filho, pensou um pouco e disse que responderia mais tarde. Já de noite, ele foi até o porão escuro que havia na casa e chamou pelo filho. O menininho correu, parou na porta, mas não entrou, pois não se via nada lá embaixo. E o pai o chamou novamente. Filho, consegue me ver? E ele respondeu, não, pai, está muito escuro. Então ele disse, pode descer, eu te seguro aqui embaixo. E o menininho se atirou, ainda com medo, mas confiante nas palavras do pai. E naturalmente o pai o segurou, acendeu a luz e disse a ele, está vendo, meu filho, isso é ter fé. É muitas vezes se lançar na escuridão com a certeza de que o nosso pai sempre estará lá para nos erguer. Essa história é de um autor desconhecido e ela nos mostra que apesar de muitas vezes ser difícil entregar, confiar, nos lançar com fé na imensidão de Deus, depende de nós fazê-lo. Na nossa hora mais difícil, com a nossa maior dificuldade, ainda que seja a hora mais escura da nossa vida, cabe a nós ter fé de que Deus sempre estará lá em nosso favor. E é sobre essa fé que nós vamos refletir hoje, que está na passagem do Evangelho, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: a vossa fé bem provada leva perseverança. Na história, o menininho pergunta ao pai o que é ter fé. Mas e se perguntássemos para nós mesmos, para que serve a fé? A doutrina espírita nos ensina que existe a fé cega e a fé raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec diz assim: nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Ou seja, se não examinarmos tudo aquilo que se apresenta, buscando compreender causas, consequências, como os nossos atos, as nossas escolhas, dificilmente encontraremos a saída, pois estaremos presos ao desânimo de algo que não entendemos. E um pouco mais adiante ele diz também: por outro lado, a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Não há fé inabalável, senão a que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Assim vemos que a verdadeira fé nos serve para nos capacitar, nos fortalecer, superar, independente da gravidade do problema que estejamos enfrentando, qualquer desafio que se apresente. Muitas pessoas costumam dizer, eu queria ter mais fé, ou eu gostaria de ter uma fé que eu nunca duvidasse, como a dos santos. O que nós não nos damos conta é que nós só conhecemos a fé dessas pessoas que admiramos, como santos, porque essa fé foi provada. Todos nós sabemos que a vida dos santos é marcada por muitas lutas, muitas provações, sacrifícios gigantescos que exigiram renúncia dos seus interesses pessoais e dos seus próprios desejos para fazer o bem ao próximo. Isso significa que a fé, para existir, tem que ser testada. No livro Bem-aventurados os Simples, psicografado por Valdo Vieira, pelo Espírito Valério, nós vemos a história de um viajante que estava há muito tempo na estrada. Ele sentia-se doente, exausto e rogou a Deus por auxílio. Ele pediu que encontrasse algum lugar para poder repousar e passar aquela noite. E ele avistou uma árvore que parecia aconchegante. Se aproximou, se ajoelhou, viu que tinha as raízes dela, um lugarzinho que ele se sentiria muito confortável para descansar. Quando ele estava estendendo o manto para se deitar, uma nuvem de marimbondos o atacou. Picadas no rosto, nos braços, nas pernas, eram tantos que ele teve que se afastar daquele lugar e dormir ao relento, entre as pedras. Imediatamente, ele disse, desalentado: tolo que sou de acreditar na oração. Estou sozinho, nada de Deus. Na manhã seguinte, porém, ele, retomando a marcha, se aproximou novamente daquela árvore e viu admirado que ao lado do lugar onde ele ia estender o manto para se deitar, havia um ninho com milhares de escorpiões. Essa história ela nos ensina que a nossa fé só é testada nos momentos de provação.
nós vemos que o viajante é um homem de fé, é um homem de oração. Mas no momento que ele não recebe aquilo que ele esperava, ele já começa a desacreditar em Deus, mesmo sendo aquilo que ele precisava. Assim é a vida. Muitas vezes nós dizemos, confiamos em Deus, Deus sabe o que é melhor para nós, mas no momento que nós não recebemos aquilo que nós desejamos, já começamos a desconfiar do amor de Deus por nós. A fé raciocinada é justamente compreender o que de fato vai nos beneficiar e o que é apenas fruto dos nossos desejos, aquilo que não nos agrega os verdadeiros valores, isto é, os tesouros espirituais que nós viemos buscar aqui. A fé, portanto, exige a nossa confiança de que cada momento difícil é apenas para trazer oportunidades de crescimento interior, de amadurecimento, de esclarecimento dos valores essenciais que nos aproximam de Jesus. Quando nós estamos bem, tranquilos, quando tudo está acontecendo como desejamos e planejamos, nós nem nos lembramos da nossa fé. Mas são nesses momentos de tranquilidade que não podemos nos afastar dela. Pelo contrário, quando o nosso coração está em paz, é o momento de exercitarmos um dos principais combustíveis que fortalecem a fé, a gratidão. A gratidão é uma energia poderosa que vibra o bom ânimo, a esperança, o amor. São sentimentos essenciais para fortalecer a nossa fé em Deus, de que não estamos sós, nunca estamos sós. Deus nos acompanha tanto nos momentos tristes quanto nos felizes. Uma forma muito fácil e essencial de exercitar a nossa gratidão e, assim, fortalecer a nossa fé é adotar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nada mais é que colocar em prática as nossas orações, o nosso hábito de fazermos as nossas orações na nossa casa, com as pessoas com quem moramos ou sozinhos, uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Dessa forma, nós atraímos os benfeitores para nos inspirarem pensamentos positivos e fortalecerem a nossa paciência e esses sentimentos essenciais no nosso dia a dia. Essa prática foi recomendada pelo próprio Kardec. Na Revista Espírita de 1864, ele acreditava que a prece feita com o coração, na intimidade do nosso lar, com aquelas pessoas que nós amamos, só nos trariam benefícios. E não é somente para nos auxiliar quando abrimos a mensagem do Evangelho que vai nos ajudar a refletir sobre a nossa conduta daquela semana ou daquele dia. Também existe uma vibração poderosa que é transmitida pelas palavras do Evangelho. E elas nos acalmam, nos envolvem na luz de Cristo e dos seus benfeitores. Por exemplo, quando vamos a um show de música que gostamos, nós nos sentimos agitados, nós sintonizamos com a energia daquele ambiente e daquelas pessoas, certo? Da mesma forma, se nós assistimos um filme mais triste, mais dramático, nós deixamos que aquelas emoções da narrativa se envolvam com as nossas próprias emoções, sintonizando com o ambiente. Imagine então a transformação interior se a cada semana sintonizarmos no ambiente da nossa casa, do nosso lar, com os ensinamentos de Jesus, a sua paz, o seu amor e principalmente a sua esperança de que tempos melhores virão. Essa é a proposta do Evangelho no lar, é trazer para a nossa casa as vibrações amorosas de Jesus, para a nossa família, para fortalecer a nossa fé em tempos melhores. O site da Seara Bendita, www.searabendita.org.br, traz um vídeo com passo a passo para quem tiver interesse em mais informações. Também no livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, há uma informação sobre o Evangelho no lar muito importante. Ele diz assim: toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno. Como podemos ver, só há benefícios em iniciarmos o Evangelho no lar na nossa casa. No nosso dia a dia, nós aumentamos a nossa proteção, a nossa defesa, nós fortalecemos a fé de que não estamos sozinhos. E se não tivermos ninguém para fazer conosco, não desanimemos. Façamos assim mesmo, façamos uma prece
solicitando que o nosso anjo da guarda, nosso mentor, sintonize conosco e nos acompanhe. Certamente os benfeitores espirituais sentirão essa energia e também se reunirão para nos inspirar pensamentos positivos para nós. E assim vai fortalecer a nossa fé em nós mesmos, em Deus e na vida. Façamos a nossa parte e tudo se modificará para o melhor. E assim nós deixamos uma mensagem de Francisco de Assis para a nossa reflexão, que diz: tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhamos feito. Confie em Deus. Nada é mais gratificante que ver alguém emergir da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós sempre.